aprendendo com os erros e com o acerto da igreja primitiva. Mas a igreja primitiva errou, pastor? Errou muito, eles não sabiam. Eles jogaram dados para escolher um apóstolo, sendo que Deus já escolheu Saulo. Quer mostrar um pouquinho mais? Aí assim. Porque Deus já tinha escolhido Saulo para ser o Paulo. Mas eles acharam que tinha que escolher, eles lançaram o dado para escolher. Mas fizeram muita coisa com as viúvas, erraram muito. Então eles erraram. Mas por quê? Porque eles dependiam das interpretações das coisas, como nós erramos até hoje, e a igreja vai crescendo, a gente tem que se adaptando. Mas o que eu vou ler hoje aqui é para a gente acertar e errar. Vamos ver o que a igreja acertou, que a igreja cresceu. Porque o que faz a igreja crescer? É estratégia? É pregação? É culto? Mas quem dá o crescimento é Deus. Como então que eu faço para ativar Deus, para acionar Deus, para mexer com Deus, para ele trazer o crescimento para a igreja? Como que eu tenho que fazer? Daí que é interessante, é aí que eu falo com você. Alguma coisa tem que ser feita. Nós vamos ver aqui o que eles faziam, que fazia com que Deus ficasse propenso para eles, para trazer o crescimento para a igreja. E no que eles erraram também? Então fala assim, em Atos capítulo 2 e o verso 42, fala assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Maravilha, a doutrina não é caber. Opa, não. A doutrina é amar a Deus, servir a Deus. A doutrina é amar o seu próximo, perdoar, não guardar rancor, curar enfermos, expulsar demônio, multiplicar pão, andar por cima das águas. A doutrina, o ensinamento de Cristo, certo? Quem é o pai, seus direitos como cristão, como filho, isso que é a doutrina. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam-se pelos apóstolos. Os apóstolos faziam sinais e maravilhas. Qual que é o segredo do crescimento da igreja? Qual é o segredo do crescimento da igreja? Sinais e maravilhas. Então vamos lá, primeiro sinal, vamos de novo. Perseverava na doutrina, perseverava o quê? Na comunhão do irmão com o outro e no partir do pão. Já é a doutrina, partir do pão e um irmão da igreja ter comunhão com o outro. Essa é a base, senão Deus vai colocar ninguém lá dentro, com confusão e contenda não. Pegou a base? Segunda base aqui agora, fazia-se muitos sinais pela mão dos apóstolos. Entendeu o segredo? Vamos lá, vamos passar para frente então. E daí fala aqui onde eles erraram: e vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de ter necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com grande alegria e singeleza de coração. Daí volta a repetir por duas vezes o mesmo segredo, que era o que? E perseveravam unânimes no templo todos os dias, eles congregavam no templo, sempre congregando, santificando o lugar, na presença de Deus, na casa do Senhor, partindo o pão de casa em casa, quer dizer, comiam juntos, comunhão, culto, alegria, intimidade, comunhão a partir do pão, ceia, com alegria e singeleza de coração, com alegria e no coração simples, ninguém querendo ser grande, querendo ser poderoso, querendo ter cargo, querendo ter nome, entendeu? Ah, pastor, mas tem igreja que é arrogante, que é isso, aquilo, a igreja cresce, está cheia de gente vazia. Eu falo uma igreja que cresce na presença de Deus em quantidade, em qualidade, em amor a Deus, em comunhão, uma igreja para ser arrebatada, falando igreja filho para ser arrebatada, não aquela multidão, Jesus vinha, vai subir um terço, se subir um terço da igreja. Quando a igreja é cheia, igreja cristã, igreja visionária. Mas no que eles erraram aqui? Ele falava aqui, olha, e vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam daqueles que tinham necessidade, que eles erraram. Por quê? Porque eles interpretaram uma passagem que Jesus pregou, como Jesus estava pregando, e falou assim: olha, tudo isso aqui vai acontecer, e essa geração vai ver tudo isso acontecer. Eles achavam que era a geração deles, uma geração era 40 anos, eles achavam que era a geração deles que ia ver aquilo ali, uma geração de 40 anos. Se Jesus já tinha 30, era mais 10 anos, eles calculavam que em mais 10 anos Jesus vinha. Então eles vendiam tudo que tinha, comia, bebia, repartia, não trabalhava e congregava, era aquela festa que Jesus está vindo, Jesus está vindo. Era isso que eles pensavam, porque eles interpretaram errado a questão. Jesus falou o quê? Quando vocês virem sinais, isso, aquilo que está acontecendo, furacões, pai contra filho, e vocês verem esse movimento todo, não vai passar essa geração até que se cumpra, é aquela geração daqueles acontecimentos, e não aquela geração que eles estavam vivendo. Uma interpretação errada levou eles a pensar o quê? Pensar que Jesus estava vindo. Então eles vendiam tudo, e não deu certo aquilo, porque ficou todo mundo pobre, e quando a fome veio e Jesus também não veio, Paulo teve que fazer uma arrecadação de dinheiro na Ásia e trazer para socorrer os irmãos de lá. Então isso aí não funcionou. Por quê? Se o rico vendeu o que tem e der para o pobre, daqui a pouco está o rico e o pobre. Porque se o camarada é pobre, que não administra. Se o camarada é rico, porque ele administra. Ninguém é rico por acaso, ninguém é pobre por acaso. Quem é pobre, que é rico, tem suas posições segundo a sua administração. Então não é isso que vai resolver o problema do pobre, mas é a graça e o poder de Deus. Então vamos de novo. O que faz a igreja crescer então? Olha lá.
todas as almas havia temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Partiam o pão, estavam em comunhão, não tinha contenda, sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos, unânimes no templo, coração simples, humilde, comunhão, intimidade um com o outro, clamor. E daí fazia o quê? Daí acontecia isso aqui, louvando a Deus e caindo da graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Deus não acrescentava membro, Deus não acrescentava membrice, não acrescentava gente, Deus acrescentava aqueles que haviam de se salvar. Entendeu, Mariné? Aleluia. Então quem que Deus vai trazer para a igreja? Quem vai se salvar. E não gente para fazer multidão, para ter dinheiro e fazer grandes estragos no YouTube. Entendeu? Fica na paz. Deus abençoe.